Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor, em nome de Jesus. Como você está? Como estão as coisas? Como tem passado? Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar caminhar em comunhão na presença do Senhor e crescer na compreensão das Escrituras em nome de Jesus. E nisso queremos ser auxiliadores, instrumentos uns dos outros e podermos ajudar você em nome de Jesus. Amém? Interceda, clame por outras pessoas, que Deus é um Deus realmente que honra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O mais Ele fará. Primeiro lugar é o reino de Deus. O mais Ele fará. Então, talvez as prioridades estejam invertidas nos caminhos da sua vida. E esse é um tempo realmente precioso de Deus. Não o desperdice por nada em nome de Jesus. Estamos fazendo a leitura do livro do apóstolo Paulo aos Gálatas, o livro da confirmação da liberdade em Cristo Jesus. E esses últimos dias todos falamos sobre vários assuntos importantes, como aqueles homens, como aquela igreja dos Gálatas estavam voltando atrás, retrocedendo, na verdade, na revelação e no entendimento do Senhor Jesus, que havia chegado a eles por várias influências, e eles não tiveram um parapeito, eles não tiveram uma força de resistência para com aqueles argumentos que os estavam enredando. E temos orado então, buscado e pedido a Deus essa liberdade também sobre as nossas vidas e que Ele venha nos guardar, nos abençoar tremendamente. Vamos orar novamente. Antes, porém, Gálatas 3, no versículo 15, diz assim: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, veio 430 anos depois. Não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Tremendo, não é? A lucidez e a clareza do apóstolo Paulo, mostrando que tudo aquilo que estava sendo feito mediante a promessa que já havia sido estabelecida, a aliança que já havia sido estabelecida em Cristo Jesus, falada a Abraão, ao seu descendente, o Senhor Jesus. E depois dessa promessa veio a lei. Então a lei, ela é oriunda da promessa. Ela veio exatamente por causa das transgressões, como um aio, como uma correção. Nós vamos orar e vou detalhar um pouco mais sobre isso mais à frente em nome de Jesus. Se possível, curva a tua cabeça, coloque a mão sobre o teu coração, traga o teu clamor, a tua súplica das injustiças ou mesmo dos erros. Traga conosco agora na presença do Senhor em nome de Jesus. Pai de amor, esta é a tua obra. Quão tremenda é a tua palavra e as tuas escrituras. Quero te enaltecer, te louvar. Eu te bendigo, Senhor Jesus, pela grandeza e a clareza da visão e da revelação da tua palavra. Assim, Senhor, queremos nos apresentar, queremos nos humilhar diante do teu altar, como diz o apóstolo Paulo. Me coloco de joelhos em sua presença, Senhor,
para interceder e clamar em nome de Jesus, para que esta mesma visão, para que esta forma clara, evidente, ó Deus, das Escrituras possa chegar às nossas vidas, possamos discernir e entender este tempo, os tempos que temos vivido, este século, a pós-modernidade, compreender os fatores da sociedade, os relacionamentos das pessoas, do chamado, do ministério, dos dons, dos relacionamentos, da casa, da família. Dá-nos graça para que possamos ter esse entendimento e o espírito de loucura e a obra, Senhor, da confusão e, sobretudo, ó Deus, a artimanha enganadora de Satanás e seus demônios. Ele é um enganador que tem tentado agir, Senhor, na imaturidade, na infantilidade, nas fraquezas, nos momentos, ó Deus, de dificuldade dos teus servos e de cada um de nós. Tem misericórdia para que seja desfeito esse mal, quebrado esse jugo, cancelada esta sentença. Nós buscamos e tomamos autoridade no teu nome, em nome de Jesus. Seja confirmado por fé, por veracidade, Senhor, aquilo que o Senhor nos revelou e nos mostrou em nossas vidas, a tua Shekinah que o Senhor nos revelou para que possamos caminhar em liberdade, em fidelidade, em honra. Livra dos tropeços, livra dos enganos, livra, Senhor, dos males, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que se propaga nas trevas, ó Deus, da mortandade que assola ao meio-dia. Eu intercedo por cada servo, cada serva tua, onde há uma luta espiritual, onde existem agruras de trevas e o espírito de medo tem colocado terror e dominado o interior, medo da morte, medo do escuro, medo de lugares, Senhor, estreitos, elevadores, medo de enfermidades, medo de exames. Espírito de Deus, o Senhor não nos deu espírito de medo, mas espírito de poder, de autoridade, de moderação. Dá-nos graça, põe as mãos sobre o alto da nossa cabeça. Confirma essa obra em nome de Jesus. Eu clamo para aqueles que andam em trevas, trevas da ignorância, trevas do pecado, trevas, Senhor, que abraçaram levianamente por influências e não conseguiram enxergar e sucumbir, e estão literalmente voltando atrás, voltando, Senhor, aos males, aos vômitos. Como Pedro diz, a porca lavada voltou ao lamaçal. Tem misericórdia, liberta desse espírito carnal, de prostituição, de fornicação, de fascínio, meu Deus, de mentira, de roubo. Oh, Pai, quebra o jugo nos detalhes, santifica, purifica, dá-nos graça para que esta palavra entre pelos nossos ouvidos, esteja no nosso coração, se manifeste no nosso pensamento, esteja em nossas vidas. Suplicamos aquele que é poderoso para nos libertar, nos salvar, e foi poderoso para nos salvar e nos libertar em Cristo Jesus, é poderoso para nos sustentar em vida, para nos manter firmes, fiéis. Eu clamo pelos enfermos, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, acalenta, tira as dores, dá graça, envia provisão, suprimento, onde há, Senhor, desemprego. Está aqui a tua casa, a tua igreja, a tua obra, as carências, as necessidades deste mês de janeiro. Estão aí os ministros, os ministérios, está aí obra por ser feita. Levanta e desperta em uma disposição sem igual aos teus filhos. Quem tem ouvidos para ouvir, diz o Apocalipse, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diz às igrejas, em nome de Jesus, despertamento. Desperta, desperta, desperta. Da graça, Espírito Santo, conduz a um jejum, leva a uma santa proclamação, desperta os teus filhos, leva e conduz a congregar. Eu clamo na tua presença em nome de Jesus e abençoo cada servo, cada serva tua, onde possa chegar esta oração da graça. Abençoa, alerta-nos, adverte-nos, exorta-nos, corrige-nos, confronta-nos e leva-nos a este crescimento. Queremos te servir, crescer na palavra, nas escrituras e em sua presença em nome de Jesus, Pai. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração em nome de Jesus. Amém? Receba em nome de Jesus. Eu oro, clamo e abençoo a tua vida em nome de Jesus. Amém? O apóstolo Paulo fala nesse texto que a lei não pode invalidar a promessa. Não pode. Se uma aliança foi feita, ninguém pode revogar esta aliança. É o que ele está dizendo. Uma aliança feita, ninguém pode revogar. Promessas foram feitas depois, então, a Abraão.
falando ao descendente e não aos descendentes. E o descendente é Cristo. O descendente é o Senhor Jesus. Gênesis capítulo 12 e versículo de número 7. Eu quero ler aqui. Diz assim, Gênesis capítulo 12 e versículo 7. O Senhor Deus falando a Abraão. Gênesis 12, no versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então, foi estabelecida uma aliança e foi revelado a Abraão que ao seu descendente, que é Cristo, então seria dada a promessa. E aí então foi dada a lei, depois de 430 anos, diz o versículo 17. 430 anos foi então dada a lei. Então, a lei foi dada, por quê? Por causa das transgressões, como mediadora, como um agente para corrigir todas as transgressões do povo e lhes nortear no âmbito espiritual, moral, social, civil e dos seus relacionamentos para que caminhassem na presença do Senhor. Agora, o que ele diz é que a lei não pode invalidar a promessa. E esta aliança da lei, ela se tornou defeituosa. Então o Senhor fez uma nova aliança através do sangue de Jesus. Então, o grande problema dos Gálatas era exatamente que eles estavam confundindo tudo na aliança da lei e não estavam mais considerando a revelação e a liberdade em Cristo Jesus. Então a lei não pode invalidar as promessas. A promessa foi feita a Abraão. Então a bênção de Abraão chegou até nós. Impressionante o versículo 22. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida. Então o Senhor vem, destrói toda a força do pecado para cada um que está em sua presença, para cada um de nós que confessamos o seu nome. E assim, a promessa do crente Abraão, ela chega também até as nossas vidas em nome de Jesus. Isso eu quero te dizer para encerrar. Não se julgue como maldito, como imerecedor. Não se julgue como aquele que é o incrédulo, que não é espiritual e que não pode alcançar alguma coisa de Deus. Você pode sim. Através de Jesus Cristo você pode. Entrega os teus caminhos a Ele, confie nele, renove a sua aliança. Ele está de braços abertos para te receber, restaurar os teus caminhos, confirmar os dons e o chamado que Ele te fez, porque existem almas por aí que você precisa de liberar uma palavra sobre elas e contar a elas o teu testemunho em nome de Jesus. Fica com Deus.